Oi, semente, salve Deus! Já vou entrando aqui para a nossa live de domingo à noite com a Leila Moreno. Vamos entrando, gente. Como é que vocês estão nesse domingo? Como é que foi esse final de semana de vocês? Todo mundo me ouvindo bem? Salve, salve, queridos. Oi, Sandrinha. Dá na preguiça, Gusta. Domingo à noite, preparando o início da semana. Se preparando para o início da semana, né? Viane, mulher, você tá aí? Oi, Nadi. Angélica. Hoje eu vou fazer uma live com a Leila Moreno, a cantora do Altas Horas. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela. Conheço a Leiloca desde... deve ter uns 5 anos já que eu conheço ela. Super espiritualizada. Ai, que bom, Mari. Fico muito feliz. Quem de vocês vai vir pro retiro néfico aqui no carnaval? Já estamos quase lotando a segunda turma também. Ai, tô muito feliz, gente. Se vocês perceberem minha voz um pouco molinha, assim, é porque eu tô descansando, né? Passei o dia inteiro descansando, aí tô meio assim na marcha lenta. Salve Deus. E já vou chamar ela aqui, já já. Nath, venha logo, Nath. Jura, querido? Salve Deus. Todo mundo passou bem o final de semana? Tudo certinho? Depois da nossa live de sexta. Paulitia, beijo pra vocês aí. Leila, mulher, você já tá por aí? Me deu sinal.
Que ótimo, Dani, que ótimo. Gratidão, Vi. Gratidão pela selinha, querido. Esperando a Leila entrar aqui. Acabei de falar com ela aqui no WhatsApp. Ela deve estar terminando de se arrumar ali. Quem tiver dúvida sobre quem é, gente, é a cantora do Altas Horas. É só colocar Leila Moreno. Já fez novela na Globo. Cantora. Já ganhou o prêmio Raul Gil na Record. Leila, mulher, cadê você, minha filha? Cantou no evento anual de sementes de 2019. Teve com a gente, aí ela. Teve com a gente no evento de Floripa, eu acho que 2019, 2020 também. Quando estiver pronta, me avisa que eu te mando o convite. Vamos chegando, gente. Vamos lá, chamar a Leila. Mandei, Lê. Mandei o convite aí. Tá aí ela! Ei! Ei! Ai, gente, desculpa a demora. Tá Porque, né, tudo certo? Chegou. tá me arrumando pra ficar gatona. Lê, você tá boa, filha? Oi, tô bem. Oi, Carleon. Tudo bem, minha gente? Ó, deixa eu perguntar uma coisa, Gabriel. Você sabe que eu sou da Era da Pedra aqui, né? Nas lives, né? Pergunte. Você sabe que eu não faço. Agora, gente, quando eu fico ao vivo aqui pra vocês, eu tô ao vivo também no meu perfil, no YouTube, no Instagram? Sim. Automaticamente, quem tiver lá aí no teu perfil, vai ver a bolinha lá. A Leila está ao vivo. Ah, então tá bom. E tá ouvindo bem? Tá tudo de boa? Tudo ótimo, tô te ouvindo muito bem. E o Você galera, tá onde? Tá em São Paulo? eu tô no interior na casa da minha mãe. No interior, na casa da mama. Manda um E beijo aí, pra elas. você sabe, Gabriel, você sabe que tá rolando, que é um horário que o povo tá muito ligado na TV nesse momento, né? Aham. A gente quer trazer outro entretenimento, outras informações aqui. Mas vai ouvir quem tem que ouvir, relaxa. Exatamente. Vamos lá, vou te entrevistar hoje, hein? Boa, pode me entrevistar aqui, eu tô preparada. Gente, tem 2 anos que a gente tá prometendo fazer essa live, né? Por aí. Por Mas aí. eu fujo que nem louca, assim, porque eu recebo bastante convite pra fazer live. E A eu não Leila tem Cosmo, sim. faço live com ninguém. Mas, como eu tô prometendo, tem 2 anos pro Gabriel. Depois de muita pressão, né? Pelo amor de Deus, minha filha. E eu decidi que eu vou começar a falar sobre esses assuntos que eu Aham. estudo, que eu vivo e tal, porque eu escondi isso. Não é que eu escondi, eu resolvi Uhum. ser reservada durante muito tempo, eu resolvi começar a falar agora, porque a gente tá no conhecimento, a gente tá no momento. Quem tá preparado para ouvir, para entender, vai ouvir, vai entender, e quem não está, a gente tá. O joio do trigo está sendo muito bem Sim. separado, né? Então acho que é um momento ótimo para falar.
Com certeza. Deixa eu te perguntar, Lê, pra gente começar, como que foi o teu despertar espiritual? Qual foi o start? Tá. Antes eu achava, eu achava que era por conta da minha mãe, né, das coisas que eu via e tal, mas hoje eu já sei que é desde o útero mesmo, assim, porque hoje eu tenho lembranças uterinas. Eu tinha lembranças uterinas e não sabia. Mas acho que é o primeiro momento assim que eu me deparei com algo que me chamou a atenção para dizer que a gente não é só um corpo físico, Uhum, e que existia uma energia, existia algo mais. Foi quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade e eu conversava com uma pessoa. Eu vou falar uma pessoa, mas assim, hoje posso dizer que era um ser, porque quando eu era pequena eu não entendia. E só foi uhum, depois que ele voltou a se comunicar comigo, depois de adulta, né? É, e eu ia pro quintal na minha casa. E esse ser, ele sempre falava comigo. E agora eu tenho lembranças de que ele falava comigo desde a lembrança uterina. Mas eu comecei a entender o que ele falava quando eu tinha 3 anos. Era um ser que era um pouco diferente, porque ele era bem baixinho. Ele se colocava na minha altura, assim, sabe? Ele ficava... uhum, uhum, Usava como se fosse tipo um capuz, assim, porque o rosto ficava um pouco com sombra e tal. Tinha um olhar muito brilhante, muito... Era uma coisa muito, sabe, chamativa. E ao mesmo tempo, ele estava ao mesmo tempo também atrás dele mesmo, de uma forma muito grande, muito alta, muito alva, muito iluminada. Era como se fossem dois seres, mas era um só. uhum, uhum, É um pouco difícil de explicar isso, eu não sei explicar isso. Mas uhum. E ele dizia, e assim, ai, toda vez que eu lembro disso, eu fico muito emocionada. Porque, Ah, porque é uma coisa tão visceral, tão verdadeira. E quando eu contava para as pessoas, quando eu era pequena, porque uhum, começou quando eu tinha 3 anos e só foi parar, ele só foi parar de se apresentar. Eu passei do 7 pro 8, que a gente começa a perder a inocência, né? uhum, E aí ele falava assim, que ele me falava tudo que ia acontecer, que eu poderia fazer aqui nesse planeta, né? Ele falava que a gente tinha vindo do mesmo lugar, que eu ia descobrir que eu não era daqui. E era muito louco isso, né? Você ouvir isso com 3, 4 anos e entender mais ou menos sobre o que essa pessoa tá falando. E falava que eu ia trabalhar, né? Não falava a palavra trabalho, mas que eu ia levar a minha vida levando a voz para as pessoas. uhum, Eu ia uhum, trabalhar um tipo de comunicação verbal, de frequência sonora. Eu ouvia muito a palavra frequência sonora. E não fazia ideia do que era, do que estava sendo passado, assim, para mim na época. Então, e era muito louco quando a gente. Era todo dia, mais ou menos, acho que 3 horas da tarde, uma coisa assim. Minha mãe que fala que era mais ou menos esse horário, porque minha mãe, no primeiro momento, ela não acreditava em mim, até que um dia ele pediu para chamar minha mãe e falou: fala para ela vir aqui, que eu vou falar com ela. A minha mãe foi, e aí eu falei para ela: mamãe, meu amiguinho vai falar com você. E ela não falou uhum, uhum. nada. E ela Aham, viu conversando com ele. E as coisas que eu falava, que eu respondia a ele, ela começou a entrar em choque, assim, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo? Quem é essa pessoa que tá falando com a minha filha? Ela não via, mas ela me ouvia. Porque ela falava que eu falava coisas em que eu não dava pra acreditar que uma criança tava falando. uhum, E eu começava a falar sobre a vida dela, sobre a vida de outras pessoas e tal. uhum, Quando eu encontrava com ele, acontecia uma coisa muito interessante, que era nós não estávamos mais no quintal. Nós eu chegava ali, era um arbusto, ele sempre se apresentava no mesmo lugar, no mesmo arbusto, e era um arbusto de erva cidreira. Tanto que, assim, erva cidreira hoje sempre foi meu chá preferido da vida. E eu não sei por que ele aparecia no arbusto de erva cidreira. uhum, Cara, eu chegava ali, ele aparecia. Era como se uhum, fosse um flash de luz, assim, sabe? Fazia, sei lá, uhum, uma luz meio esverdeada, meio azul. aham, E aí ele aparecia. Quando ele aparecia, nós não estávamos mais no quintal.
nós estávamos só eu e ele, e era tudo branco em volta. Era um fundo infinito. Não é como essa parede aqui. Era tipo isso, só que não tinha o que pegar, não tinha nada. Infinito, total. Eu fui ver essa mesma cena no filme Matrix, naquela cena que o Neo... Sei. Quando eu vi essa cena em Matrix, eu comecei a apontar para minha mãe e falar: lá, é nesse lugar que eu vou, é ali. Porque eu sempre falava sobre essas coisas para as pessoas e eu nunca era compreendida, sabe? E eu era sempre desacreditada. Esse foi um dos motivos que me levou a não tornar isso um assunto público, pelo menos para mim. Eu não falava muito com as pessoas sobre isso, porque eu não queria ser desacreditada. Eu tinha um problema de autoafirmação, assim, do tipo, eu queria ser aceita, né? Na verdade, eu queria ser amada, eu queria... Porque a gente já sofria pelo fato de ser pobre, pobre que eu digo no sentido de que não tinha uma aceitação tão grande nos lugares que eu transitava. Eu cantava estava em lugares que as pessoas tinham grana tal, e eu não era aceita porque era negra, várias coisas. Então eu fazia de tudo para poder ser aceita nos lugares. E falar sobre isso, que eu via espectros, que eu via um ser, que eu conversava com algum ser, iria me colocar numa situação de chacota na época. Por muito bem, quando uma atriz que ela se chamava, que ela fazia a tiazinha no programa H. Sim, sei. Eu esqueci o nome dela agora. Eu lembro que ela começou a falar sobre isso e as pessoas tiravam muito sarro. Eu lembro que o Fábio Júnior falava muito sobre isso. E as pessoas tiravam sarro dele também, davam risada, aquela coisa. Eu falava: eu não quero isso pra mim porque eu não tenho saúde emocional. Eu não tenho psicológico pra lidar com isso. Sabe? Então... Não é Susana Alves? Oi? Isso! Susana Alves, não é? Susana, que é uma querida. Todas as pessoas que eu observava que falavam sobre isso, elas eram desacreditadas e eu era muito sozinha. Sozinha que eu digo assim, eu tinha uma caminhada muito carreira, muito solo mesmo na vida, assim. Eu achava que ninguém ia me apoiar se eu viesse. Sim. Guardei tudo pra mim. E o engraçado era que esse ser me falava que eu ia cantar, que eu ia trabalhar em cima de um palco. Ele não falava essas palavras, eu codifiquei que era isso. E que todas as vezes que eu abrisse a boca para passar essa canção para as pessoas, a frequência sonora que sairia de mim iria modular a energia de quem estivesse no local. A quem atingisse, a energia seria modulada, não é essa palavra. É como quando você deixa algo flat, quando algo está descompensado, sabe o volume? Quando está descompensado, você vai lá e dá uma equalizada. Eu tinha entendido que eu ia ajudar a equalizar a energia do lugar, assim. Sim. Eu achava isso muito X-Men, cara. Mas eu já tinha te falado isso, mulher. É isso mesmo. Eu contei essa história e você falou assim, Lila, não, você falou antes de eu te contar essa história. Eu falei, olha que louco. Porque os que contavam comigo quando eu era pequeno falavam a mesma coisa. Foi a primeira vez que eu falou no telefone, né? Sim. E aí eu falei, cara, e eu amava isso, porque era muito X-Men. E eu sou extremamente, assim, apaixonada por tudo que é Marvel, DC Comics. Eu sou vintage total, né? Eu gosto de super-heróis, eu gosto desse... Tava lembrando aqui, Lê, só um parênteses, do dia da primeira vez que a gente falou, quando a Leila me seguiu, eu acho, aí eu fui lá no direct dela, sou sua fã, acompanho você desde de Antônias, não sei o que, aí você, eu também te acompanho faz tempo, falei, que conversa é essa, menina, como é que você me segue? Ela já me seguia, já tinha um tempo, nossa, foi muito bacana, aí a gente se encontrou lá em Curitiba, saímos pra tomar café já várias vezes, aí ela foi trazendo esses pontos. Continua, Lê. A gente nunca tinha falado, e parecia que a gente se conhecia. Parece que a gente é irmã gêmea. As duas gêmeas sem noção.
Porque eu te acompanhava desde quando você abriu o canal, né? Nossa, minha filha, faz muito tempo. E foi a minha mãe, foi assim, a minha mãe falou pra eu ver as coisas que você falava. Ela falou assim, Leila, tem uma pessoa, chama Gabriel, e ele fala coisas que você fala desde que você nasceu. Ele fala, ela fala as mesmas coisas, então vai ouvir. E eu fiquei, tipo, meses, fiquei uns 6 meses sem ouvir. Falei, ah, mamãe, não vou ouvir, não, porque eu não quero mais ficar falando sobre isso, as pessoas estão desacreditadas, tá, tá, tá. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, nossa, eu não acredito, vou procurar essa pessoa um dia. E eu via tudo que você colocava, me identificava com tudo. E eu falei, ah, uma hora o universo vai nos apresentar. E aí Aham. foi isso que aconteceu. Cara, então, respondendo a sua pergunta, que eu acho que eu já falei mais do que a boca, mais que eu ouvi. Fala, mulher, fala que a gente quer te Porta, ouvir. Você passou muito tempo calada. Bota pra fora. a minha primeira, não o meu primeiro contato, mas eu acredito que a primeira vez na vida, assim, que eu percebi que existia algo mais. É. E que eu conseguia enxergar algo mais, que era só um corpo físico, né? Foi isso. Quando eu tinha 3 anos. Tia Cida, a senhora tá no meu quarto. Desculpa, gente. Desculpa. Para casos de família. Ai, louco. Não, é porque eu tô aqui falando de seres, a minha tia sai do meu quarto com a luz apagada. Eu falei, pronto, você tá aqui. Diz pra ela que eu mandei um beijo. Assim, o Gabriel mandou um beijo. E um beijo pra você, Si. Saudade. Achei que ele tava aqui. Mas então, aí, gente, foi isso. Eu falei, meu, tem algo mais. Eu preciso investigar. Então, desde pequena, eu comecei a estudar em relação a isso. Fui estudar ufologia, fui estudar tudo que era relacionado ao cosmo, ao universo. E eu fui muito para um lado literal da coisa, né? Eu lia muito, né? Inspiradamente. Uma pessoa que me ajudou muito a despertar em relação ao que era o extrafísico, né? O não físico, foi o professor Hélio Couto. Ah, incrível. Grande professor. Minha mãe começou a estudar. A primeira coisa que ela começou a estudar foi gnose. E ela fez gnose por minha causa, porque não só por minha causa, mas porque ela também ela sentia e sabia que tinha algo mais, mas eu apresentava muito essa inquietação, né, energética, saber tudo. E aí ela foi estudar gnose, depois ela foi estudar o Hélio Couto, física quântica, tudo que vocês possam imaginar. E, consequentemente, eu fui estudar também. Então, comecei a aprender muito sobre tudo isso, primeiro com a física quântica. Aí, da física quântica, cara, daí você pode imaginar que eu já fui ver tudo e conhecer de tudo um pouco. O Will Koch, eu esqueço o nome eu sou meio disléxica, assim, sabe? Tá tudo, antes de começar a live, eu tava tudo na cabeça, tava tudo certinho. Relaxa, mulher. Aqui a gente tá sentada tomando um chá e batendo papo. Fica tranquila. Enfim, eu não lembro o nome das pessoas, mas eu estudei elas. Eu sei. David Inker, né? E sim, a Zachary Sitchin, Sim. tudo que dessa galera que tá todo nesse balaio aí, eu fui estudar. Óbvio que teve uma época que me deu uma bugada. Eu acho que todo mundo passa pelo bug, né? Precisa. A Flávia é impressionante. Eu também, Flávia. Eu passei por um bug muito grande. Quando eu cheguei na adolescência, apagou tudo. Foi um pouco assim, eu não sei se tem uma conexão, aliás, você me diga isso. Quando eu comecei a namorar, né, conhecer meninos e a ter a dividir um pouco do que era eu e me dar para outras pessoas, a minha energia, trocar energia, mudou tudo. Mudou tudo. É como se eu tivesse voltado a estaca zero. Como se eu não conhecesse nada e não sentisse mais nada. E isso, realmente, quando eu comecei a andar. Então, me diz você, o que você acha que aconteceu nesse período? Eu tenho uma opinião, mas eu gostaria de saber de você. O que você acha que acontece nesse período? A gente começa a trocar energia com outra pessoa. Isso faz parte, Lê, porque assim, primeiro você tem que passar por esse processo de catarse muito profundo, né?
Porque assim, oi, Mabel, beijo, quarta-feira é nóis. Quando a gente vai vai entrar nesse processo de despertar, considerando que a gente vem de um histórico de vidas, né? Na maioria delas, traumáticas, né? Vale, meu Deus, mulher, você caiu? É o ser. Que susto, eu pensei que você tinha caído, menina. Vamos lá, continuando. Considerando que a gente vem de um histórico de vidas mais delicado, né? Trazendo muitos traumas, etc, etc, etc. E como a gente está na fase agora de grande expandir vibratoriamente falando aqui no planeta, primeiro você vai ter que entrar nesse processo de catarse, né? Que é um momento seu para com você. Você vai aprender, você precisa aprender a se olhar primeiro, a reconhecer a sua energia própria primeiro, né? Todo um processo de autoanálise, de autoobservação, de purificação, calibração e tudo. Depois desse processo, você começa a entrar mais facilmente no campo do outro, né? Tadã! Você começa a acessar mais facilmente o campo do outro e esse é o destino de todos nós, né? Fundir-se com a grade planetária e fazer total sentido aquela frase que a gente escuta em todos os meios, né, de espiritualidade, que somos todos um. Então, quando você se passou por todo esse processo na tua infância, ali já era uma preparação para você. Né? E no meio que você está hoje também, né? A propósito, daqui a pouco a gente vai abrir um parênteses para você falar um pouquinho de quem é a Leila Moreno na parte física da Terra hoje, o que é que ela faz, né? E fazendo o que você faz hoje, lidando com muitas pessoas, estando no meio de pessoas famosas, né? Pessoas conhecidas e que também têm seus traumas, que também têm suas dores, com essa sensibilidade toda que você tem, sendo curadora como você é, né? Não tem outra coisa senão você tá fundida completamente com os campos dessas pessoas, porque você é uma curadora, né? Você é uma transmutadora, você traz essa força de Sirius, né? Você traz essa energia crística, né? Você veio para isso, né? Para curar através da tua voz, você veio para curar através do olhar, através da tua presença. Você não precisa fazer força, Lê. Você não precisa fazer muita força para ajudar as pessoas a se curarem, tá? O simples fato de você estar no ambiente, você já está promovendo esse processo de cura e já está acessando o campo dela, por mais que ela não saiba, por mais que na maioria das vezes você não saiba, porque essa é a tua natureza, e você já está em um estado onde você não consegue, por mais que você esteja inserida nesse bloco tridimensional, mas você não consegue mais não se fundir com o próximo, porque teu coração já é muito expandido. Então, por mais que você faça a força, eu não quero, não tem como, porque você já alcançou esse estado de fusão com o outro, né? E trouxe já essa bagagem com você e que não demorou muito para ela expandir. Então, vai, minha filha. Você tá querendo ver lágrimas, né? Também. Me fala um pouquinho, Lê. Vamos falar um pouquinho pro pessoal que não Falar conhece muito você. Quem é Leila Moreno? O que que a Leila Moreno faz? Da onde que ela vem? Não. O que que ela come, né? Enquanto você tá falando, eu também tô lendo algumas coisas aqui. Uhum. Nossa, é muito legal. Eu queria conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu consegui algumas coisas aqui. É muito legal a galera, o jeito que a galera interage, assim, a gente percebe tanta gente que tá buscando autoconhecimento, porque assim, isso que eu passei, nada mais foi que o autoconhecimento. Eu parei para prestar. Processo. Porque as coisas, as mensagens são dadas pra gente a vida toda e a gente não para prestar atenção. Em um determinado momento eu parei para prestar atenção. Eu acho que nesse momento que você estava falando aí, né, que é da adolescência e tal, foi o momento que eu parei de prestar atenção em mim e comecei a prestar atenção nos outros, nas pessoas que estavam falando e tal, e comecei a colocar aquelas pessoas em primeiro plano, né? Você tá na adolescência, você tá no momento da paixão. Sim. Aquele hormônio tudo enlouquecido. Peraí que eu quero pôr um filtro, que eu quero ficar élfica.
Você tá com os hormônios tudo louco. Parei de prestar atenção. É como se tivesse meio que fechado tudo assim pra mim, né? E aí você disse uma coisa muito interessante, que até uma pessoa escreveu aqui também. Você falou que já não consigo mais ser só eu e sem me fundir com a energia dos outros. Perfeito, frase perfeita. Foi uma coisa. Não tem como, porque quando a gente está expandindo, a gente passa a ser amor. E o que é o amor? Pura empatia, né? A gente não consegue ser feliz vendo o outro sofrer, né? A gente quer arrastar o outro para ser feliz com a gente. E sabe o que aconteceu comigo? Eu tive que me afastar de algumas pessoas, não porque essas pessoas são ruins e tal, não é que eu acho melhor, diferente. É porque eu não conseguia mais estar com algumas pessoas. Acho que de repente, talvez eu tenha que fazer algum trabalho em relação a isso, né? Mas eu não consigo. Tem pessoas que eu não consigo ficar o tempo todo perto. Mas você não tem que se cobrar, isso é normal, Lê. Isso é um padrão, isso é normal. É normal. Antes, culpada. Na época eu me senti culpada. Isso Não. foi em 2017, 2018. Daí depois eu falei, cara, quer saber? Não, porque é algo tão autêntico de mim, tá vindo com tanta autenticidade essa E vontade. você não pode nadar contra essa maré. Não dá. Então eu penso Você assim. se viola, né? Você se desrespeita, você se viola. Você fere a tua energia. Uma coisa é chegar alguém que você não gosta, né? E você emitir pensamentos ruins sobre ela, xingá-la, ou falar mal, fofoca. Outra coisa é você não se sentir confortável e internamente, amorosamente, você se retira. Isso é um respeito a você e a própria pessoa. Né? E eu vou ser franco pra você. Eu já passei essa fase, já fui dessa fase de criticar as pessoas, de olhar e falar, nossa, olha isso, olha aquilo. Cara, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Ou por um momento, por anos, assim. E muito a ver com as pessoas que estavam junto comigo. Eu acabava entrando naquela energia e fazia a mesma coisa. Não que a outra pessoa é culpada, eu é que sou responsável, né? Por não olhar e vigiar, né? Porque a gente olhar é assim próprio. E aí, quando eu comecei a olhar e vigiar de novo, me olhar e me vigiar, eu falei assim: peraí, quem eu sou? Qual é a minha energia primordial? Como eu sou de verdade, sem a influência do outro? Sem que os outros, né, mexam com o meu campo. Quando eu descobri quem eu era, sabe, sozinha, sem a influência de outras pessoas, sem a influência do ego, sem aquela coisa do, sem ser a Leila cantora, sem ser a Leila filha de fulano, sem nada disso, só a minha energia. Parece que eu descobri foi eureka, assim. Foi a coisa mais descoberta na minha vida. Eu nunca tinha descoberto nada tão lindo. Porque eu acho que quando a gente se conhece de verdade, que a gente entende o que é amor. Eu não conheço por ninguém o que eu por mim quando eu me vi a primeira vez, me vi por inteira, me reconheci na minha frente, porque eu tive um encontro comigo na minha frente. Lá na frente eu posso contar. E aí não só me vi como eu me senti, porque eu falei para esse eu do futuro, eu falei, eu quero sentir você. Eu quero sentir quem eu sou, eu quero saber. É como se eu tivesse me fundido comigo mesma. E quando eu senti aquele amor infinito, era como se eu estivesse sentindo o que é ser Deus, o que Deus sente por tudo, né? Eu sentia um tal. Foi uma explosão. Foi um momento assim que eu falei, para tudo. Porque até agora eu não sabia quem eu era e eu não sabia o que era vida. Não sabia o que era vida. O que era. Então eu passei a entender que eu tinha como missão, assim, não missão, mas acho que um compromisso, assim, comigo, de fazer a minha vida ser mais leve e das pessoas também serem mais leve, de forma que elas parassem de se preocupar com o que estava acontecendo para fora e começar a entrar, começar a quem elas são, porque quando a gente vê e sente, muda tudo. Em relação a tudo que eu vejo, eu não consigo olhar para um animal e não ser completamente apaixonada por ele, não sentir que eu sou mãe desse bichinho, não sentir que eu sou filha, irmã, que eles são como a mim mesmo. Não consigo não sentir um amor profundo. Mudou tanto a minha vida, mudou minha alimentação, mudou meu jeito de falar, mudou meu jeito de cantar, mudou os lugares que eu vou.
E é muito difícil, está sendo difícil ainda. Porque, não só para mim, mas para quem está em volta, as pessoas não me reconhecem mais como eu era Claro. antes. E não significa que eu virei uma pessoa chata e não sei o quê. Eu sou. Não, é energia incompatível só, né? No caso, a hora que você tem uma frequência, o pessoal está em outra, mas você está inserida ali porque você tem que estar ali, né? É o teu processo, é o teu trabalho, é o que você veio fazer aqui, né? Você não está inserida nesse meio artístico, né, à toa. A gente sabe que não existe acaso. Você está ali porque você precisa estar ali. E outra coisa que a tua família siriana está falando aqui, você está também em processo de ajuste ali, né? Ajuste que vem de fora da Terra, né? Desde antes de você encarnar, né? Tem muitos familiares teus aí perdidos, né? E adormecidos, literalmente. E você, com o teu campo vibratório, com a tua energia, você está ajudando elas a despertar sem dar uma palavra direcionada a elas. Com a música, com um sorriso, com a simpatia. Isso é um campo que se emite. É uma força que se emite, né? E não tem como aquilo não reverberar no campo da pessoa, por mais que naquele momento ali não aparentemente não faça efeito, mas aquilo tá ali, aquela gotinha de luz foi despejada ali, uma hora aquilo acende dentro da pessoa, né? Uma hora aquilo vai reverberar dentro da pessoa. Fala um pouquinho, Lê, de quem é a Leila Moreno hoje, para quem não conhece. O que a Leila Moreno faz hoje, humanamente falando? Eu, eu canto. Inclusive, quero mandar um beijo, porque eu tô conseguindo ler, gente. Eu acho que eu tô expandindo meus poderes. Eu tenho um monte de gente escrevendo aqui que me conhece desde a época do Raul Gil, Do né? Raul Gil, né? Eu lembro de você da época do Raul, menino. Então, você vê, Ah, o Daniel Houston aqui tá falando assim, que ele falou que eu fiz muito parte da vida dele e eu nem sei porque ele começou a cantar. Um dos motivos que ele começou a cantar foi por minha causa também e tal. Ele está escrevendo aqui isso, assim. E é muito louco. Gente que eu conheço ao longo da vida que vem e fala pra mim que quando me ouviu cantar pela primeira vez no Raul Gil sentiu alguma coisa diferente. E assim, despertou alguma coisa no sentido de tipo que era algo que eu ouvia desde criança. Tinha gente que falava assim: quando eu te ouvi cantar, alguma coisa mexeu comigo, não sei o que era. E eu comecei a entender o que era ser ressonante, né? O artista, ele é ressonante. Teve até alguém que escreveu isso aqui. E a verdade, todo artista, ele traz a ressonância, ele traz o movimento de ondas. E esse movimento de ondas, ele é tão rápido, ele é tão alta frequência, que ele atinge a outra pessoa a ponto dela sentir. uhum. Então, eu hoje me considero não só uma cantora, né? Você perguntou quem é você hoje, o que que você faz hoje? Eu não sou só uma cantora, eu não sou só uma atriz, escritora de roteiro, mas eu coloco que eu sou um ser ressonante, antes de Olha, tudo. uhum. E acho que a gente tem que buscar ser isso, porque não é só artista que é, todo mundo é ressonante, né? Mas o artista, ele traz isso na essência dele, que ele consegue fazer isso. A arte, ela tem essa magia de tocar as pessoas, né? Então, eu trabalho hoje no Altas Horas, canto na banda Altas Horas. Cantando é um lugar que eu amo muito cantar, porque lá eu posso cantar de tudo um pouco. Mas esse não é o meu trabalho solo. Eu tenho um trabalho solo também, que eu canto com banda, inclusive estou montando um show novo. Vocês estão todos convidados, tá? Uhul! Vocês, se um aí, vocês mandem mensagem para mim lá no meu inbox, tô falando sério. Pode mandar mensagem no inbox escrito assim: eu quero ir ao show de estreia. Para todo mundo que estiver aqui na live, escrever lá no Ai, meu meu inbox, Deus! eu vou dar o convite, tá? Então, Ai, meu 171, Deus! Eu posso mandar também? claro, 170 convites estão prometidos para vocês, tá? Free, são meus convidados e vão ficar na área VIP comigo. É Ai, só que chique. eu tô frita para responder isso depois, mas o universo vai me ajudar. Eu também sou atriz, eu tô atuando em duas séries. Uma chama Sintonia, fiz a primeira temporada e agora volto na quarta temporada. Sintonia tá na Netflix. E tô em cartaz em uma outra série na HBO que chama-se Pico da Neblina. E agora tô ensaiando para um filme que eu vou fazer da história de um compositor brasileiro muito conhecido e é uma história muito linda. E tô escrevendo uma história
que ela vai se passar na Amazônia. Essa história que eu estou escrevendo vai ser meu primeiro projeto como escritora e roteirista. Eu recebi esse convite porque eu contei um caso que aconteceu comigo de, ai, como é que eu posso dizer? De regressão. Uma lembrança que eu tive, talvez, de uma vida que eu já vivi. Eu escrevi isso, né? Essa visão que eu tive e tal. Mostrei para uma pessoa que trabalha num streaming. E essa pessoa falou: isso tem que virar uma história. Então agora eu estou escrevendo essa história para que ela possa ser contada. Não é sobre mim, é sobre várias pessoas. Acredito que por conta de ser artista, a gente tem um canal aberto para poder contar histórias que aconteceram com a gente, com outras pessoas. E essa história começou a vir para mim. Eu não sabia que eu tinha essa possibilidade de ter esse canal, de me conectar com histórias passadas de outras pessoas, minhas e tal. E isso começou a se abrir para mim a partir desse momento, desse período que a gente viveu, que a gente ficou recluso em casa, né? Por conta. Muitas coisas despertaram para mim nesse momento. E é isso. Aí você perguntou o que eu tava fazendo. É isso que eu tô fazendo, gente. Lê, aproveitando esse gancho aí, como é que você vê a ligação entre a arte, né, intuição e espiritualidade? Como é que você faz essa fusão? Eu meio que já falei um pouco sobre isso. Eu acho que é muito louco, assim, o que acontece. Minha mãe é uma ótima pessoa para falar sobre isso. Até queria chamar ela para vir aqui, mas ela não vai querer. Porque ela tá ocupada. Ai. Conta que assim, quando eu era pequena, eu chegava às vezes e cantava uma melodia, cantava um trecho de uma música qualquer que nunca ninguém tinha ouvido. E aí, um pouco tempo depois, essa música aparecia, era lançada. Não a música inteira, mas eu cantava, ou eu cantarolava uma melodia, ou eu desenhava uma coisa que daqui a pouco virava, era um filme que ia passar, não sei o quê. E geralmente as coisas que eu cantava e desenhava muito. E eu escrevia histórias também. Tudo que eu desenhava, escrevia e cantava aparecia em outro lugar do mundo, assim. Sabe? Tipo, daí ela falava assim... Você acessava do multicampo, você acessava, né? A gente não entendia o que acontecia, né? E ela até... estão roubando minhas ideias. Eu chegou um momento que eu achava que roubavam minhas ideias. Aí, depois, quando eu fui estudar emaranhamento quântico... Oi, Mara, eu já escrevi sobre isso entender... também, já falei sobre isso. Eu fui entender que a gente colapsa, que a gente tem uma antena, né? Você pega. Então eu comecei, depois de estudar muito, que eu fui entender que a minha antena era ligada e ela pegava várias coisas. Até vou contar uma história. Eu sei, gente, se vocês pegarem esse trecho aqui, que eu vou contar agora, e soltar por aí, vocês vão acabar com a carreira. Mas é uma brincadeira, óbvio, não é uma verdade absoluta, mas eu cheguei a acreditar. Eu estava fazendo um show, eu estava montando um show. E o nome do show... Não, antes, vou contar de antes. Eu estava montando um outro show, que esse show ia chamar Black Diamond. E monto o show e não sei o que, não sei o que. E aí eu falei, cara, o slogan do show pode ser brilhante como diamante, né? Brilhante como diamante. Shine like diamond. E a gente montou, fez figurino com a Michelle X, cheio de fingindo que eram diamantes, e o LED, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, cara, agora vamos compor uma música, né? Que ela pode ter o nome de Diamante. Daí eu falei, Diamante, mas acho muito mais legal a gente vir com uma música com tema Diamond, né? E aí comecei a pesquisar tudo sobre Diamond e tal, e vi que a Marilyn Monroe tinha feito um filme que era... Eu não lembro o nome do filme, mas era alguma coisa diamante. Os diamantes são os melhores amigos das mulheres, algo assim. Peguei aquelas cenas do filme, fiz um figurino parecido, tá. Faltando uma semana para estrear esse show, me aparece a Rihanna com a música Diamond. Cara, com os figurinos parecidíssimos com o que a gente tinha desenhado. E a terapia era parecida. Quando aquilo apareceu, foi muito engraçado, porque a galera que estava trabalhando comigo, montando o show, falou, Leila,
Olha que legal! Nossa, tem muito a ver, não sei o quê. Vai ficar na moda, porque a Rihanna tá lançando. E ao mesmo tempo eu fiquei assim, mas galera, o povo vai achar que a gente copiou, porque a gente não tem a mesma Aham. projeção. A gente não tem a mesma. Vão falar que a gente tá lançando um show agora, uma turnê, copiando a turnê da Rihanna. Eu não sabia se eu ficava feliz com isso ou se eu ficava triste. É, eu falei, de certa forma fiquei feliz, porque de alguma forma eu captei algo que já estava, de repente, também sendo criado em algum Uhum. lugar. E aí eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo, por que isso acontecia sempre que eu era, desde que eu era pequena e até chegar nesse ápice. Essa vez foi a vez que mais foi um soco assim no meu estômago. Falou, Leila, presta atenção, você consegue captar alguma coisa. Daí depois, no próximo show, a gente lançou o Diamond, mas assim, dentro da minha realidade, né? Era a realidade Uhum. no Brasil, pequenininhos, meus palcos eram pequenos, meu público é pequeno. Mas foi incrível e fiz do mesmo jeito. Óbvio que teve muita gente que comparou e falou, nossa, mas você copiou a Rihanna e tal. E tudo bem. Eu sabia a minha Você verdade. sabia que não, né? É, eu falei, eu não vou ficar sentindo magoada com isso, porque até porque ela é uma artista incrível e você compara ela com Beyoncé e tal, pra mim é um sonho. Aí eu fui montar o próximo show, né, Eva? Aí esse próximo show chamava Neon, Neon 3D, que inclusive tem vídeos lá no YouTube lá, Neon 3D. E aí eu montei um show em que as pessoas iam assistir com óculos 3D. Não tinha isso em lugar nenhum. Não tinha visto. Além das roupas elas serem preparadas com a listra azul e vermelha, o LED também ia ser todo preparado em formato para poder assistir com óculos 3D e ter essa experiência, né? E eu Uhum. insight de fazer um show 3D, porque eu queria falar sobre o prisma, sobre as cores e sobre uma história que veio para me deixar Uhum. um ser do oceano, que era uma mulher, meio mulher, meio peixe e tal. Depois, se vocês quiserem, me mande também lá no inbox que eu mando o link dessa história, porque eu escrevi essa história quando era pequena e ela acabou se tornando esse show. E aí, cara, eu falei, vai ser neon, e porque ninguém tá fazendo show neon, não tô vendo lugar nenhum, a gente pesquisava, ninguém fazia. Falei, cara, vai ser louco, porque vai ter muita luz e bababá, fluorescente. Escrevi uma música que ela ia chamar Neon, ia chamar Luz Neon. Aham. Cara, faltando um mês pra gente estrear isso aí. Me aparece a. Como é o nome da menina, gente? O show, o show Neon Lights. Com uma música também chamava Travou? Voltou. Voltou. Continua. Né? Eu não sei o nome da. Quem vai escrever aqui, que alguém deve lembrar. A artista cantava uma música chamada Neon Lights. Não é a Ariana Grande. Ai, não Enfim, lembro também. é uma artista maravilhosa. E ela lançou um show igual o show que a gente tá montando. E a música dela chamava Neon Lights. E a minha chamava Luz Neon. Aí eu falei, ah, não. Eu desisti, cara. As coisas que antes de eu lançar, sempre vem alguém e faz algo. Obviamente que essa pessoa também já Aham. fez antes de mim. E de alguma forma a gente Uhum. uma coisa assim, eu fiz, e aí sempre ficava naquela coisa, tipo assim, as pessoas sempre vão achar que eu estou copiando algo ou alguém. E dei até uma fechada. Sabe quando você dá, quando parece que é um balde de água fria? E eu sei que é errado a gente pensar assim. Hoje eu tenho consciência de que eu não precisava pensar assim na época, mas eu não tinha essa maturidade. Então eu me fechei para criar, porque eu achava que eu estava criando algo que alguém já tinha criado, ou que alguém estava pegando algo que eu tinha criado, eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu parei e fiquei bloqueada um tempão para a criação. E isso me atrapalhou em vários aspectos, em várias áreas da minha vida. Porque eu acho que um artista, quando ele se fecha, quando ele para de criar, eu acho que ele para de ressonar. Ele para de
aquilo que ele veio fazer quando ele desceu aqui nessa terra. Eu vim de Sírios, a gente, só pra vocês saberem. Ah, tem muita gente falando que é a Demi Lovato. A Demi também é conectadíssima com o ZT, viu? É a Demi Lovato. Foi a Demi Lovato. Ela é conectada. Ela é daquelas que vai pro meio, assim, dos descampados para fazer vigília para ver nave, viu? Ah, então, pronto. Então, ela é dessa, ela faz isso. A gente tava conectada. E na época, para eu explicar isso para as pessoas, assim, eu não conseguia fazer isso. Eu nem queria perder tempo fazendo isso, porque eu sabia que ia ter um desgaste emocional grandíssimo. Uhum. Então eu me fechei. E só agora que eu resolvi tirar esse bloqueio, perder isso e falar, cara, eu estou criando uma coisa novamente. Se aparecer algum artista fazendo o mesmo e tal, eu já entendi que a gente tem a mesma missão. Uhum. A gente tem as mesmas coisas, ninguém inventa nada, eu não estou inventando nada. Né? A gente só está replicando coisas que alguém já fez algum dia, que a gente sente, enfim. Então, agora, depois de muito tempo, eu resolvi trazer um trabalho autoral, musical, de palco, de tudo um pouco. E continuar um trabalho que eu já tinha, uma missão que eu tinha recebido desde que eu era pequenininha, que esse ser me contava. Eu resolvi trazer tudo que esse ser me falava para esse novo trabalho. Porque ele me contava como eu tinha que, o que eu tinha que falar, como que eu tinha que fazer. E eu não fiz. Vou fazer. Lê, que história é aquela da abdução que você começou a contar para mim? Que história é essa? Só é você que vai me perguntar coisa, eu não vou te perguntar nada. Ah, não. Então, hoje eu tô sua entrevistadora. Você tá a Marília Gabriela. De frente comigo. Que história é essa, menina? Deixa eu ver se o meu irmão aceita vir aqui. Ah, porque... será? Vai entretendo as pessoas aí. Conta uma piada, qualquer coisa. Peraí, deixa eu ver se o meu irmão... Vai lá. Tô gostando, gente. A Leila é uma fofa, né? Uma querida. Oi, sim. Uma querida. Vou ver se eu consigo trazer ela pra vivência aqui de fevereiro, aqui em casa. O programa da Nevinha, na maca com a Nevinha. Viane, mulher. Eu conheço a mãe dela, conheço a tia dela. Fui no aniversário da Leila. Inclusive, foi no aniversário da Leila que eu conheci o Igor. Foi lá. O Igor tava lá também. Então vem aqui, vai. Nossa, ela tá brigando mesmo. É isso, gente. Entendeu? Aqui é na lei do facão. Cadê? Vem. Peraí, tá chegando aqui. Gente, prazer, esse aqui é meu irmão Wilsinho. Oi, Wilsinho, querido, tudo bem? Tudo bem? Tem muita gente que quer saber umas histórias aqui. Ela foi te buscar lá dentro. Né? Então. Deixa eu... eu vou tirar como é que fala? O filtro? O filtro, né? Porque olha como é que ele ficou de cílio. Ai, que bonito. Eu vou tirar, peraí. Tirei. Então, nossa, depois que a gente tira o filtro, a gente cai na realidade. Então, foi assim, né? Como eu já falei aqui mais ou menos, eu me sentia uma criança diferente. Eu sempre convivi com meus priminhos e tal, não sei o quê, mas pensava de um jeito diferente, via coisas diferentes e era extremamente alucinada, assim, gostava muito de ET, gostava de coisas diferentes. Teve um dia que eu tava na minha casa, lá no Jardim Satélite, em São José dos Campos. E aí, eu tava assistindo alguma coisa, comecei a ouvir um barulho muito forte que veio da janela. Não só um barulho, é como se fosse, sabe, uma turbina. E, ao mesmo tempo, começou a entrar luz pela janela, pelas frestas da janela. Mas era ensurdecedor e a luz era muito, muito forte. Eu falei, o que é isso? O que tá acontecendo? Tal... Olha aqui na porta, gente. Todo mundo aqui querendo ouvir a história. Olha aí.
Que bonitinhos. Aí, gente, muita luz, muito nananã. Eu falei, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Cara, nesse dia, eu acho que eu tinha 13 anos, sei lá. Aquela energia que eu falei pra vocês que vinha no quintal e tal, começou a... Como se fosse falar na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, vai lá ver o que que é, e não sei o que, tananã. Eu saí no quintal. Quando eu saí no quintal, era como se eu estivesse dentro dessa luz. E como se eu não sentia corpo, não sentia meu corpo, não sentia nada, assim, sabe? Uhum. E, ó, pode falar que eu converso de louco, não tem problema, porque eu tô acostumada. Vou falar que eu sou doida. Não, minha filha, eu também tô nessa aí. Aí eu não sentia mais meu corpo. E eu tive como se fosse um apagão, assim, de muito tempo. Pra mim, foi muito rápido. A hora que eu saí no quintal e tava dentro dessa luz, a hora que eu voltei pra cama, porque eu tava na cama de novo. Só que sim, tinha passado, sei lá, umas 3 horas. Só que pra mim, na minha cabeça, era tipo minutos. Uhum. Quando o meu irmão abriu a porta, eu achava que era um ET que tava entrando, mas era o meu irmão. E quando ele abriu a porta, pra mim, eu tava flutuando. Eu tava olhando pra ele, era como se eu estivesse no teto, no telhado, no teto, assim, no telhado não, no teto do quarto. E eu tava olhando lá de cima, ele lá de cima. Só que ele tava me vendo normal. Ele tava conversando comigo normalmente. Assim, ele olhou pra mim, ele falou que já achava que não tinha tinha uma coisa errada, né? Assim. Então, na verdade, assim, isso aí que aconteceu faz, né, Leila? Bastante tempo, assim. A Leila era adolescente ainda. E pra mim foi até assustador, porque eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Aí eu cheguei, falei com a Leila parece que ela tava meio alucinada, assim. Daí eu falei, nossa, gente, o que será que tá acontecendo com a Leila? Porque só tava eu e ela, entendeu? Ela estava em casa sozinha e eu cheguei. Daí eu cheguei e comecei a falar com a Leila, mas a Leila parecia que tava em Dimensão. outra dimensão, assim. Eu falei, tô vendo. Porque eu sou mais velho que a Leila. Na época, a Leila acho que tava com o quê? 13, 13. 14 anos? E o engraçado é assim, que ele conversava normalmente comigo. Me via Uhum. Só que Mas você não estava se vendo, né? eu não me via, e eu olhava pra ele, é como se eu tivesse lá em cima e eu via ele lá embaixo. Uhum. A voz dele era completamente diferente, era uma coisa louca, só que eu entendia o que ele falava. Era muito, Uhum. parecia que eu realmente estava em outro estado, em outra dimensão. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo, assim. E o muito louco foi depois que ele... assim, tem muita coisa que foge da memória. Porque faz muitos anos. Eu lembro quando ele contava o que eu falei, as coisas que eu falava. Levanta o corpo. A minha mãe veio aqui e falou assim, levanta o corpo, Wilson, arruma a coluna. Eu tô brincando. Aí, gente, eu comecei a pensar, falei assim, cara, então eu não tava alucinando, era real, né? Uhum. Eu não tava sozinho. E o Sim falou que eu falei tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu não sonhei, porque eu achava que eu tinha sonhado, né? E aí, em determinado momento, parece que o meu corpo voltou. Eu voltei pro corpo, sei lá o quê. E eu fiquei catatônica, assim, sei lá, dias, assim, só pensando nisso, só falando sobre isso. E era isso, assim, que eu queria que você viesse aqui falar. Tá, então. E é um fato curioso até, porque depois de muitos anos, esses dias até eu comentei sobre isso com a minha mulher, e ela não sabia dessa história. Aí eu contei pra ela, depois de tanto tempo, assim, eu lembrei, contei, e ela ficou impressionada e até a Leila falou, nossa, Leila, você precisa me contar essa história que eu fiquei completamente, assim, perplexo de ouvir. Daí a Leila teve que contar pra ela mais uma vez. Foi um lance, assim, bem completamente fora do comum, assim. Eu fiquei bem impressionado, mas é isso. É uma coisa assim que, por exemplo, não dá pra ficar contando pras pessoas. Eu esse dia muito pra contar, porque minha família é muito religiosa, extremamente religiosa. E você vai lá, né? Vou lá. Assim, gente, Tchau, pessoal. tchau. Gratidão, Icinho. Eu fui pego meio de surpresa.
Valeu. Gratidão, querido. Tchau pra vocês. Assuntos assim que não dá pra ficar falando. Eu não podia falar muito porque minha família é extremamente religiosa. Uhum. Não que eles não têm, que a família não teria, digamos, sensibilidade para entender isso, mas nem eu entendia. Nem eu sabia o que era. E a gente tem uma estranha mania, assim, né, de achar que tudo é coisa ruim. De achar que tudo que não é religião, que não vem de igreja, essas coisas, a gente acha que tudo é coisa do demônio, né? Uhum. Então eu ficava com isso na cabeça, falei, nossa, o que será que tá acontecendo comigo? Será que é coisa do mal? E não sei o quê. E não buscava o conhecimento em relação a isso. Quando eu resolvi ler a Bíblia, cara, eu tive assim, sabe, uma certeza tão grande de que tudo que acontecia antes, todas aquelas coisas que se contam na Bíblia, né? Uhum. Eram esse tipo de coisa, né? Quem eram os anjos? Que luzes eram essas que as pessoas viam? Porque eu acho que era uma época em que as pessoas não estavam tão bloqueadas para receber esses contatos que essas coisas se manifestavam e aconteciam todo o tempo. Exatamente. Sim. Né? Eu acho que era uma época em que o mundo estava em outra vibração, então a Sim. gente queria se comunicar com seres de outras esferas, com seres de outras dimensões. Então, eu acredito que esses contatos que eu tinha, essa coisa, não sei o quê, e o ser que veio, é porque, de certa forma, eu estava vibrando de uma forma acelerada e conseguia enxergar além Sim. momentos. Me fale você sobre isso, eu vou botar meu filtro de novo, porque eu estava linda. Pronto. Sim, Lê. A Terra passou por várias fases, né? Dentre fases mais iluminadas, né? São 5 ciclos. Entre mais iluminadas e menos iluminadas. E agora a gente está entrando, digamos assim, na fase definitiva onde a gente vai sustentar a luz, né? E muitos de nós que já passamos, né, por muitos perrengues aí para trás, a gente foi colocado nessa linha de frente dessa última fase da Terra em direção à luz definitiva. É por isso que tantos fenômenos assim aconteceram e acompanham a gente desde criança, né? Eu passei por muita coisa assim também como criança, quando criança, de tá fazendo uma oração assim, levantar as mãos para o céu. Eu gostava de orar quando todo mundo ia dormir, né? Eu gostava de orar quietinha ali, quando todo mundo ia dormir, eu levantava, aí eu ia lá na mesa do santo da minha mãe, né? Onde tinha os quadros dos santos, assim. Eu ia lá e ia orar lá. E fenômenos aconteciam lá quando eu estava orando, de eu sentir como se fosse... Eu não sei como é que eu vou explicar isso. Era como se fosse uma chuva caindo dentro da sala onde eu estava. Chuva mesmo, né? E eu tinha medo de abrir os olhos e ver o que era aquilo que estava caindo. Outra vez, era meia-noite, eu comecei a orar e invocar a presença dos anjos, né? A casa inteira estava escura. Né? Tava todo mundo dormindo, era mais de meia-noite. E eu orando ali, invocando a presença dos anjos. De repente, o meu irmão deu um grito lá do quarto dele, lá no fundo, e veio correndo, né, na minha direção. Nesse intervalo, né, que ele deu um grito assim, e eu lá puxando a força dos anjos, tudo, desceu um clarão na sala, no corredor, aliás, né, que ligava a sala onde eu estava até o quarto onde ele estava. Isso dava uns 20 metros de distância. Nesse meio caminho, desceu uma luz e clareou a casa inteira muito rápido, assim, vum. E ele veio gritando assim: mano, você viu isso? Você viu isso? Desceu algum negócio de luz aqui, agachou na área e subiu e sumiu. Era um ser angelical, né, que tinha descido ali, naquele momento ali, que eu estava puxando aquelas forças ali. E esses fenômenos também, eles me acompanham desde, né, quem conhece um pouco da minha história sabe, desde de criancinha, assim, né, de estar sentada, molequinha, assim, com 3, 4 aninhos, que eu lembro de minha mãe colocar eu em cima de uma tampa, de uma bacia enorme que ela tinha, e ela colocava eu em cima dessa tampa para eu brincar. E quando ela ia lá para o fundo da casa, a tampa levitava 10 centímetros do chão e eu ficava, né,
em cima daquela navezinha tampa pela casa inteira. Não, é isso, cara. Quando o ser encontrava comigo ali no arbusto de erva cidreira, era assim que eu ficava. Eu ficava sem tocar o chão. Eu não tocava. É incrível isso, é incrível. Como explicar isso, né? Enfim, hoje tenho mais maturidade para entender, mas na época, quando eu era pequena, era mais natural do que depois. Depois eu comecei a criar barreiras, mas na época é muito natural para mim. Para mim, todas as crianças podiam ver. Para mim, todo mundo conseguia conversar. Eu também. Eu achava que todo mundo, tipo, eu achava que bom, tá acontecendo isso comigo, para todo mundo deve ser igual, mas não era, né? Tanto que já tinha pessoas que me viam meio diferente, assim, às vezes eu não entendia. Na faculdade, onde eu trabalhava, eu já era meio que a diferente, né? Lá vinham os professores PhD, 70, 80 anos de idade, me se consultar comigo, eu com 15, 20 anos, né? Eu não entendia, mas por quê? O que eu tenho, né? A gente já veio com isso para ajudar, né? Essas pessoas que estão mais adormecidas. Fenômenos comigo também, por exemplo, de eu estar num dia muito triste, assim como qualquer ser humano, de eu me trancar no quarto, assim, na adolescência triste, ficar ali na cama chorando, e de repente a cama onde eu estava começar a tremer, a TV ligar e ficar piscando sozinha, a luz do teto ficar piscando, o ventilador girar e parar sozinho, uma loucura, parecia um coisa de poltergeist. Cara, e só parar, e todos esses fenômenos só parar quando aquele mal-estar emocional que eu estava sentindo passasse. Enquanto não parava, a TV ficava piscando, a cama ficava balançando, eu em cima dela, o ventilador ficava girando e parando, e um barulho dentro do quarto que era como se fosse um motor. Vum, 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 vum. Enquanto eu não me acalmava emocionalmente, esses fenômenos dentro do quarto não paravam. E eu tinha medo de alguém entrar e ver aquilo dali, né? É bem estranho, eu já passei muito por isso. Uhum. Louco você falar isso. Porque agora eu vou chamar minha mãe, gente. Cadê ela? Chama ela. Porque eu vou chamar minha mãe, ela vai confirmar essa história. Gente, mãe não mente. Vocês sabem. Não mente. Aconteceram algumas coisas, mas assim, uma recente. Quando a gente mudou pra essa casa aqui, cara, todos os cômodos, eles pareciam que discoteca, né? Voltando. Luz. E aconteceu uma coisa muito. E eu tava num momento bem, bem complicado, assim, sabe? De complicado que eu quero dizer emocionalmente. Eu tava, sabe, tentando me encontrar. Foi bem na época da pandemia. E eu fiquei meio deprê na época da pandemia. Eu vou ser bem franca pra você, porque quando eu paro de cantar, quando eu paro de me apresentar, é como se, né? Porque pra mim é visceral. É como se gente que para de fumar do dia pra noite. Fica mal, eu fiquei mal. E minha energia tava baixíssima. E isso aconteceu na casa. Mas eu quero contar pra vocês uma coisa que aconteceu na rua da minha casa, quando eu era pequena. E que todos os meus coleguinhas saíram correndo. E começaram a gritar, bruxa, bruxa. Peraí, eu vou chamar minha mãe. Peraí. Cadê ela? Peraí. Cada coisa que eu já passei, gente, também, vocês não têm ideia. Nossa Senhora. Mamãe. Pode sim, mamãe, pode. Eu ponho um filtro, a senhora vai ficar arrasando. Cadê ela? Quer dar um beijo nela? Eu vou pôr um filtro na senhora, a senhora vai ficar até com cílio, a senhora vai ver. Vem aqui, mamãe. Cadê ela? Aqui, dona Carmelita. Dona Carmelita! Olha ela, que gatita! Nossa, mas a Leila não prepara a gente para nada, meu Gabriel. Ai. Você tá lindíssima, mulher. Ai, meu Deus! Oi, Gabriel, tenho saudade de você. Saudade, sua linda. Vou tentar trazer a Lê aqui no carnaval, que vou fazer um evento aqui no carnaval. Arrasta ela, Lê. Então, mas eu quero encontrar de novo vocês. Ah, essa fofa. Deixa eu contar. Mamãe, a senhora lembra do caso que aconteceu quando eu tava brincando com os amiguinhos na rua? E aí eles ficavam falando assim, né? Ah, prova que você faz realmente alguma coisa. Porque a gente ficava... aconteceu algumas coisas diferentes e eles queriam saber, né? Se eles achavam que era mentira. Que eu conseguia fazer algumas coisas, né? Daí eles falaram assim, prova que você tem superpoderes. Então, porque eu vivia falando que eu era X-Men. Uhum.
sei lá, eu Superman, eu amava Superman, vivia falando que eu era de outro planeta, né? Eu sempre falei. Sempre. Aliás, na verdade, eu que tive que me virar, porque eu falei assim, mas você precisa estudar, porque eu não sei como que eu vou lidar com essa pessoa, né? Com essa menina aí, porque era diferente, sabe? Aham. Aí que eu tinha superpoderes, tal, não sei o que. Daí os moleques falaram, que tava até, meus primos estavam junto. Falei assim, então prova pra gente que você realmente faz alguma coisa, né? Aí eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu falei, gente, eu não sei o que fazer. E se eu não tiver poder nenhum? E se, né? Nossa, eu vou ficar mal falada na vila, na pracinha. Aham. Cara, peguei, fui no poste, botei as duas mãos no poste. E sei lá, eu inventei qualquer coisa, sabe? Tipo, rala casante, rala. Explodiu a luz. Eu falei qualquer coisa. Você não sabe. Na hora, fazer rala casante, rala barrunda, rala lá. Apagou. Apagou. Poste. Detalhe, apagou a luz do bairro. O bairro inteiro. Cara, apagou tudo. Deu um blackout. Assim. E eu falei, gente, será que fui eu? Os moleques começaram a olhar assim pra mim, as meninas olharam assim pra mim. Ficaram todo assustados. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Porque eu falei, não fui eu, gente. Não fui eu. Eu falei, não fui eu, porque eu fiquei com medo. Queria chorar. Aí tinha um menino lá que ele era meio encrenqueiro, assim, né? Ele falou assim, porque não sei o que, isso aí acontece. Eu já consegui fazer isso aí uma vez. E não sei o que, não sei o que. Agora eu quero ver você... Ele falou assim, eu quero ver você fazer aparecer um cavalo aqui. Gente, tô falando muito sério, cara. Eu trouxe minha mãe porque ela é testemunha ocular. Tô lá, não sei o que. Eu falei, meu Deus, um cavalo. Daí eu falei, tá, um cavalo. Fiquei assim, ó, vai aparecer um cavalo. Vocês não têm noção. Tava o maior silêncio. Quando a gente começou a ouvir na esquina. Pocotó. Não tinha parecendo um cavalo. Quando vi, cara, o cavalo começa a virar a esquina, assim, a hora que o cavalo começa a gritar. Ai, meu Deus, até o negócio caiu. Começou a gritar, até eu, né? Eu comecei a gritar, saiu correndo, todo mundo saiu correndo para suas casas, as crianças tudo saiu correndo para sua casa, eu também. Branca, né? Branca. Aí minha mãe, o que foi? Eu falei, mamãe, apaguei a luz. Daí o cavalo veio, não sei o quê. Não, foi uma loucura. Beleza. Aí a molecada da rua começou a me bagunçar, me zoar e tal. E, enfim, eu já tava acostumada mesmo, porque eu era da zoeira. Eu não tava nem. Aí passou um pouquinho de tempo, o que a gente foi saber? A gente foi saber que essa luz que deu esse blackout foi um blackout nacional. Na verdade, por causa da usina hidrelétrica, não sei o quê. Teve uma época que apagou uma luz, lembra? Que todo mundo ficou sem luz. Teve uma época que o Brasil inteiro ficou sem luz. Uhum. E na mesma hora que eu fui fazer esse negócio. Óbvio que, gente, por favor, eu não tô falando que fui eu, hein? Eu tô falando que a brincadeira aconteceu na mesma hora. E pum! E a galerinha achando que era eu. E o cavalo, foi o cavalo que tinha fugido de um, sei lá, um pasto que tinha ali. O cara tava correndo atrás do cavalo, o cavalo fugiu e passou pela nossa rua, né? Porque era bem simples do lugar, sim, entendeu? Um lugar bem simples. E aí, assim, o que eu quero tirar dessa história é que essas coisas, elas iam acontecer por elas próprias, né? Esse blackout ia acontecer porque a usina estourou e o cavalo tinha fugido lá do negócio. Só que de alguma forma, na nossa cabeça de criança ali, a gente colapsou que essas coisas iam acontecer e falamos sobre isso. Uhum. Nos desafiamos para que isso acontecesse, né? E aí que eu trago o ensinamento, né, que eu aprendi com o Hélio Couto sobre o emaranhamento quântico, que a gente se conecta com as coisas antes delas acontecerem, né? A gente vê, sente antes delas acontecerem e fala. Ainda mais quando é criança. A criança tem o espírito dela é bem mais limpo, né? Uhum. Então, é possível a criança ter mais a conexão mais forte, né?
Sim, tem o campo mais aberto, né? Até ali o segundo setênio, né? De 1 a 7, de 7 a 14, o campo ele tá bem aberto. Depois aqui começa a embolorar tudo, né? Coloramento. Movimento quântico. Começa a dar treta em tudo. Então, cara, essas coisas. Eu não lembro nem como é que a gente conversou essa conversa. Eu te perguntei sobre a abdução, né? Depois a gente entrou nos fenômenos que acontecem com a gente, aí acabou que deu nisso. Tá. Então é isso, gente. É isso, menina. Coisas que aconteciam aqui, que acontecem na minha. Ah, mãe, lembrei. A senhora lembra quando a gente mudou pra casa e como é que eram as luzes aqui? Piscando igual louco. Chegava no lugar, parecia a discoteca. É verdade. E aí que eu comecei a olhar para um poste ali na rua, a senhora lembra? Comecei a olhar Também, para a o luz aqui também já poste, o poste apagou. explodiu. Aqui também já aconteceu isso. Eu achei que ela ia contar essa vez daqui. Mas aí ela foi lá na do passado. Mas aqui também já aconteceu isso. E era um momento que eu não estava muito bem emocionalmente, que nem o Nevo falou que passava por isso. Então, porque a lei é assim, eu que presenciei, né? Lógico, desde a infância, nasceu de mim. Então, eu observei muita coisa que eu também não entendia muito, sabe? Porque a Leila, desde pequena, era bem diferente, sabe? Assim, das crianças que eu conheci, porque eu já era mãe de 2 filhos, aí depois veio a Leila. Eu achei ela bem diferente, assim, no modo de se comportar, sabe? Porque Leila não me deu trabalho, era uma criança tranquila, tudo, mas ela era muito ausente de estar conosco. Ela queria estar mais com outras, sei lá, com algo que eu não via. Ela ficava muito junto com algo que eu... Ai, que bonitinho, algo que eu não via. Que lindo. Eu, de fato, não queria estar nesse planeta. Eu falava que eu queria ir embora. Não fala isso, menina, que você tem que fazer aqui. Não sei, mas assim, eu não me sentia pertencente a esse lugar. Eu não pertencia, eu me sentia deslocada. Não conseguia... Você foi deixada aqui, né, Lê? Vai lá, desce lá e arrasa, menina. Falaram isso, desce lá e arrasa. Não que eu não tenha feito isso, né? Mas não é fácil. Não foi fácil, nunca foi fácil. Sempre foi uma busca por pertencimento. O quê, mamãe? Vou despedir do Gabriel, do pessoal que tá aí, todo mundo lindo. Vou jantar aí depois. Ó, tem que vir aqui em casa um dia desse, qualquer, para ficar aqui um dia com a gente, tomar café, almoçar. Ai, a gente não vai dormir. Vai ser a noite inteira de papo. Dormir aqui tem espaço. Um beijo, sua fofa. Beijo, tudo de bom, tá, gente? Beijo. Tchau. Obrigada, mamãe. Então, é isso, gente. Lê, Diga. agora vamos para a próxima pergunta. Vamos. Que história é essa da sua missão na Amazônia? Que missão é essa que você vai fazer na Amazônia? Eu quero saber. Ai, isso é uma coisa muito louca. Eu não posso falar tudo, porque também de um projeto de audiovisual. Uhum. E que é uma empresa que vai realizar isso, e eu faço parte da criação. Mas eu que já tinha um certo tempo que tudo que eu ouvia, tudo que eu via estava muito ligado aos povos originários, aos povos indígenas. Mas do nada você começa a ver, digamos, pirâmide. Você olha para um lado, tem um desenho de uma pirâmide. Você olha para o outro, tem desenho tem uma pirâmide não sei onde. Vai na camiseta de alguém, você abre um vídeo e fala sobre pirâmide. Começou a acontecer isso comigo, com os povos indígenas. E aí, eu tive um sonho, né? Nesse sonho, eu era uma indígena e eu estava numa tribo, a tribo das Icamiabas. E eu lutei com elas numa guerra e não sei o quê. E o sonho, assim, foi um sonho muito completo. E deixei isso passar. Aí eu acabei conhecendo uma mulher indígena. Eu acho ela fantástica, se chama Isani Calapalo. A partir do momento que eu conheci a Isani, comecei a conversar, os vídeos dela e tal, era como se ela estivesse contando alguma coisa que eu já tinha vivido. E eu achei isso muito doido. Eu falei, o quê? Eu preciso estudar sobre esse povo. Só que eu fiz uma coisa. Antes de estudar sobre esse povo, essa tribo que eu tinha
sonhado que eu era dessa tribo, eu falei, primeiro eu vou escrever o que eu sonhei. Escrevi toda a história que eu sonhei, e percebi que aquela história que eu tinha sonhado era uma história que aquele ser me contou quando eu era pequena, lá no arbusto. E, cara, ele me contou essa história já, de que eu tinha vivido essa vida, de que eu tinha estado nesse lugar. Eu falei, nossa, que loucura. E comecei a escrever essa história. Aí eu fui pesquisar sobre essas mulheres e tal, não sei o quê. E aí, quando eu fiz essa pesquisa, tinha uma mulher contando num livro uma história que tinha acontecido. Uma guerra, que tinha uma luta que tinha acontecido na tribo delas lá no passado. Então eu falei, cara, eu tava lá. De alguma forma eu estive nessa guerra. Nessa guerra, não é uma guerra, tipo uma disputa lá. Eu estava, eu vi lá, eu sei até meu nome, eu sei tudo, eu sabia de tudo. Eu falei, eu preciso contar essa história. E aí apresentei essa história para uma pessoa que eu trabalho nesse meio, né, de séries e TV e tal, não sei o que. Eu apresentei para uma pessoa e as pessoas falaram assim, por favor, termina essa história. Vai, porque eu nunca vi nada assim desse tipo, tal. Então a gente quer ouvir essa história pra gente de repente transformar isso num produto audiovisual. Comecei a escrever essa história. E a partir do momento que eu entrei nessa tarefa de escrever isso para mostrar para as outras pessoas, começou a me vir tanta coisa, mas tanta coisa, tanta informação, que chegou um momento que eu falei, não, eu não consigo mais aqui, agora eu tenho que ir lá. E aí eu fui chamada para ir, eu fui convidada para ir para a Amazônia. As pessoas que me convidaram nem sabiam que eu estava fazendo isso. Me convidaram, quer vir aqui, quer ficar 40 dias aqui, não sei o quê. Então eu vou para lá, para terminar de escrever lá. E eu tenho certeza que quando eu estiver lá, eu vou ter uma conexão extremamente diferente, porque eu vou estar no lugar, né? E eu me predispus a passar por todos os processos que a gente pode passar, porque né, a gente não pode passar por todos, que eu consiga me conectar com os povos originários. Vou viver como se fosse uma indígena, vou tomar o chá que eles tomam, vou fumar o cachimbo que fuma, vou fazer as danças que fazem, vou pintar do jeito que pinta, para poder sentir o máximo do que esse povo é e sentir essa vida que provavelmente eu já vivi ali, que todos nós provavelmente, né, vivemos ali uma vida dessa. Então é isso. Eu tô indo fazer como é que fala? Uma imersão nos povos originários ali, mas porque eu sinto que já estive ali, já fui dessa tribo, né? E vou contar essa história. Lê, acabaram de chegar em massa aqui a tua família, né? Os sirianos, a família de muitos de vocês. E eles estão pedindo que a gente respire um pouquinho, fechem os olhos um pouco. Eu vou só retransmitir o que eles estão passando aqui. Nós queremos que vocês coloquem a sua mão direita no seu coração. Para que vocês possam nos sentir através dessas batidas. Nós sabemos que muitos de vocês se questionam acerca do seu caminhar. Se vocês estão fazendo o que precisa ser feito e bom o bastante. Sim, vocês estão. E agora pode parecer que são minoria por conta do eco do caos que ainda reina no seu planeta. Mas cada gesto de amor de vocês, cada movimento como este agora, em uma aparente simples conversa, bate-papo, vocês conseguem alcançar
altos níveis de vibrações que auxiliam no despertar de mais pessoas próximas a vocês. E sim, por mais que essas pessoas não estejam conectadas online agora, é um fator quântico. E vocês vão aprender mais sobre isso à medida que vocês despertam e vão tomando posse desses poderes inatos que vocês trazem, para que vocês possam ajudar definitivamente o despertar coletivo humano. Vocês não estão sozinhos. Sabemos que já ouviram isso tantas vezes, mas é importante que continuemos a enfatizar essa verdade. Vocês têm uma missão na Terra. Vocês foram à Terra para levar a luz das estrelas. E vocês estão fazendo isso muito bem. Vocês foram perseguidos por eras. Mas hoje, vocês são perseguidos de uma outra forma. Porque vocês têm luz e aqueles, a maioria deles, que os perseguem hoje, precisam dessa luz para o seu despertar. Não temam também nenhuma ameaça, nenhuma ironia ou chacota das verdades dos seus corações que têm ecoado pelos quatro cantos. Apenas abençoem e esperem de coração aberto, pois essas mesmas pessoas vão precisar de você. Nós somos os felinos de Sirius A. E em nome de toda a federação, com sua variedade fremente de vida e aptidões, abençoamos a todos nesta sintonia. Desejamos amor e felicidade infinitas. Graças a Deus. Graças a Deus. Lê, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Canta pra nós, Lê. Canto. Enquanto você estava passando a mensagem dos sirianos, muito obrigada por isso. Eu recebi uma mensagem que eu não vou falar de quem, e todo mundo conhece essa pessoa. A pessoa escreveu assim: Leila, eu achava que você era louca sozinha. Mas agora eu estou vendo que tem pelo menos 160 pessoas doidas igual você. Falando que é leão. Falando que é gato, que é felino, que veio de outro planeta, que veio de Sirius. Ela falou, gente, eu achei que você era doida sozinha, mas não é não. Tem pelo menos 150 doidos aí. Sim. Ai, obrigada, viu, pela mensagem. Querida. Te agradeço também pela oportunidade. Tô aqui toda molinha da força. Eu realmente me sinto muito conectada com os sirianos. Com os sirianos, não vou dizer com os sirianos, porque quando eu falo dos sirianos, eu digo de mim, né? Sim. Eu sou essa força, né? Eu sou essa energia. Então, tudo fala muito alto comigo. Eu não me sinto só um ser de Sirius A. É como se eu tivesse... como se eu fosse do... Não é o complexo, é o que eu quero dizer. A palavra como se fosse
tudo que significa Sirius, né? Sirius Uhum. A, B, tudo que significa Sirius aí. D, tudo. É como se fosse sei lá, o projeto Sirius, não sei dizer o que é, mas Uhum. parte daqui. Então, até essa história que eu quero contar tem um pouco a ver com isso também, dizendo que da nossa semente estelar, de onde veio essa semente estelar, né? Ela Uhum. veio nessa terra. Então, você pediu para cantar, né? Canta! Esta felina cantará. Cantará o quê? O que cantarei? Me diga, você me ajude. Você gosta das músicas melosas, né? Que faz chorar. Aleluia. A gente tem as músicas da Whitney Houston, que você arrasa, né? Escolha aí do seu repertório aí. Infinito. Deixa eu pensar aqui. O legal é cantar uma música meio que tem a ver com isso, né? Com despertar e tal. Ou enfim, posso cantar. A gente pode cantar qualquer coisa, né? Sim. Porque acho que, como dizem, né? Quando a gente canta, os males espanta. Ave E Maria, Lua de Cristal. Você que sabe. a gente veio aqui para ressonar, né? Então, deixa eu pensar. Vou cantar um trechinho de cada coisinha, assim, e a gente termina com a Lua de Cristal, porque é o nosso tema, né? É o nosso tema. Tá. Vou cantar uma pra você, depois eu canto um pedacinho do que eu quero, depois eu vou escolher aqui o que o povo tá pedindo. Tá Primeiro eu bom. vou cantar. Vai. Share my life, take me from what I am. 'Cause I never tamed all my colors for you. Take my love, I never ask for too much. Just for that you are and everything that you do. I don't need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't want it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to run. Don't make me close one another. I don't wanna hold anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing if I don't have you. Uhul! Espetáculo! Deixa eu ver. Agora vou cantar. Vou ver o que o povo tá. Pede aí, gente. Pede. Pidam. Aqui na nossa rádio Sementes das Estrelas. Pensa aquela que toca o seu coração. Vamos ver. Oi, Caleon. Tudo bem? O Caleon fez um desenho meu com um ETzinho, a coisa mais linda. Gente, quando quiser fazer desenhos, chame o Caleon. É a coisa mais linda, viu? E quando quiser consultar, saber sobre as suas origens estelar, consulte Gabriel, raio lunar. Ó. Deixa eu ver. Ave Maria. Gente, a minha mãe e minha tia podem cantar Ave Maria pra vocês. Vocês querem? Elas cantam pra caramba, né? Muito. Elas são bonitas. Fica aí, não sai daí. Chama elas. Peraí que eu vou chamar elas. Elas vão ficar pé da vida comigo. Toda vez que... Ai, meu Deus. Peraí, gente. Vai lá. Ai, meu Deus. A Leia tá agoniando o juiz da família dela hoje. Mamãe Chacida, vocês podem ver aqui um pouquinho? Vocês duas. Elas já deram risada lá no fundo. Aqui, gente, a gente racha de rir até dos problemas.
Aqui não tem tempo ruim, não. Elas vão cantar pra vocês agora, deixa eu ver. Elas cantam uma música do Menino Jesus, que é a coisa mais linda. Peraí. Ó, qual que é a música que vocês abrem voz assim, fica mais bonita? Aquela do menino, não é? Pobre menino, não sei o quê. Menino. Essa? Acho que é. Entra, Jacida. Tá com filtro, vai ficar com um cílio, vai ficar bonito. Eu e a Cid Silva. Peraí, gente, a gente só tá combinando aqui o repertório, tá? É aqueles. A gente espera. O público tem que esperar, tá? A pedidos, ela voltou. Oi! Oi! Vai, qual que vai ser? Rosa Menino. Nós vamos cantar Rosa Menino. Rosa Menino? É uma música de Natal. Essa música. Tá. É só para abrir umas vozes aqui para ver de onde a Leila veio. Tá? Fosse o menino feito de luz, lírio divino, Santo Jesus, meu bem querido, quero cobrir o inocente, branco jasmim. Estrela pura, santo farol, flor de candura, raio de sol, no doce encanto do riso teu, Jesus, eu canto, leva-me aos céus. Incrível! Gente, essa é a semente daqui de casa, né? Dá tchau pra eles, gente. Tchau. Ai, que lindo! Fofa! É isso. Vocês gostaram? Vocês gostaram? E... Bastante coraçãozinho, bastante aplauso. Lindo, né, gente? Muito legal, muito legal. Imagina. Eu vi isso de perto, gente. Quando eu fui pro aniversário da Leila, elas cantaram no meu ouvido. Incrível. Você vê que é muito, muito lindo isso de é aquela certeza que a gente tem de que quando a gente vem para cá, a gente que escolhe onde vem, né? E eu acredito que a gente faz essa escolha de que eu vou para lá, eu vou para esse lugar, mas eu quero nascer ali, naquela família, porque eu tenho alguma coisa para resolver ali, alguma coisa para fazer, para ensinar e para ser ensinado. Então, eu acredito firmemente nisso, que eu escolhi vir nesse lugar, nessa família, porque essa era a minha missão de cantar. Ninguém melhor aqui nesse lugar, nesse mundo, do que essa casa que eu nasci, né? Claro, sim. É Vero. Vocês estão cantando lá no fundo, é? Vocês estão ouvindo? Aham. Agora continuar cantando, gente. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Pra gente encerrar com chave de ouro. Vocês querem mais? Mais uma para fechar agora? Mais uma, pra fechar, mais uma. Agora vocês pedem, gente. Pede aí. 1, 2, 3 e já. Começou. Escreve aí. Pidam. Eu vou escolher. Vamos ver se vocês vão pedir alguma que eu sei, né? Viu, gente? Aquele lance que eu falei do show é real, tá? Quem escrever pra mim lá no meu inbox, falar quero ir ao show, ao show novo.
eu vou anotar telefone, eu passo uma lista, faço uma lista, e daí vocês vão ganhar o convite VIP para ir nesse show. Eu acredito que vai ser em fevereiro a estreia dele, porque eu vou fazer um... Chique. Mas talvez seja em fevereiro, janeiro, fevereiro, tá? Olha, Lua de Cristal tem uma grande pedida aqui, viu? Ah, foi a que você cantou no encontro de 2019, né? Ave Maria e Lua de Cristal. Ave Maria, eu já cantei Ave Maria aqui pra vocês, por acaso, alguma vez? Eu acho que você já cantou. Não, eu acho que a Ave Maria você cantou lá em casa, em Curitiba, se eu não me engano. E a Ave Maria de Gounod, não a Ave Maria que acho que o povo tá pedindo, porque eu acho que eles pedem a Ave Maria que a Beyoncé canta, né? Mas você canta a que você tá acostumado, ué. Vou cantar Lua de Cristal? Ah lá, todo mundo pedindo. Até Tim Maia pediram aqui. Eu vou cantar Lua de Cristal. Porque pra mim, essa letra parece uma brincadeira de criança, né? Quando eu ouvia essa música quando eu era criança, eu conseguia absorver toda a informação que ela passava pra gente. E eu acho isso tão importante, por exemplo, a gente tem filhos, alguns aí tem netos, a importância do que as crianças ouvem. Eu tinha certeza que eu podia fazer tudo o que eu quisesse e que tinha uma força maior que ia me ajudar a realizar tudo que eu queria. Quando eu ouvia isso nessa música, isso ficava muito forte em mim, sabe? Então, essa música fez muito parte dessa força que eu tinha, porque ela trazia isso na letra. E eu e Neva, a gente gosta especialmente da mesma música. Uhum. Eu não a vejo como uma brincadeira de criança. Eu vejo realmente como uma mensagem intuída, né? Então, vou cantar um trechinho aqui, tá? Tudo que eu fizer, vou dar melhor do que já fiz. Vejo o meu destino onde ele estiver. Eu vou tentar a sorte, ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder. Não me falte forças pra mudar. E aí eles descem todos os anjos e coisa e tal, e se posiciona e começa. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um. E juntos não existe mal nenhum. Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode ser. O sonho está no ar. O amor me faz cantar. E aí vocês ficam com o final. Cantem nos seus corações. Ah, Liloca, muita gratidão por hoje, viu? Eu que agradeço. Adorei as nossas quase 2 horas de papo aqui. Muito bacana. Amei. Por favor, me chame mais vezes. Fiquei muito feliz de fazer essa live com você. Principalmente agora, nesse momento, nessa hora de agora, acho que tá rolando um debate político, né? Pessoa que me posiciono, eu me coloco ali de frente, porque eu acredito que eu tenho que fazer as minhas escolhas e cada um faz as suas escolhas. Sim. O momento que a gente está passando nesse país agora, principalmente agora, por causa desse debate, que as energias estão completamente exacerbadas. Eu acho que o nosso país hoje, nesse momento, deve estar pegando meio que fogo, né? Vamos mandar amor para os dois lados. Muito amor para os dois lados. Fazendo, de repente, o contrário. A gente está segurando essa energia e passando amor para que o que seja feito melhor para a gente, né? Então, eu fiquei muito feliz de poder fazer essa live agora. Bem na hora. Bem nessa hora. Lê, dá um abraço bem apertado nas duas aí, tá? E assim que der, a gente se vê. Quando der, você vem aqui no interior, conhecer minha casita, meu templo, né? E quando eu estiver pelo lado aí de São Paulo, você tá gravando Altas Horas de São Paulo, né? Eu gravo em São Paulo, toda segunda e terça. Olha, dia 11, Lê, dia 11 agora, eu vou ter que... Sabe Maiara e Maraísa, né? Sim. Eu vou ter que encontrar com a Maiara porque eu vou dar suporte energético para ela na gravação do DVD. Então, eu acho que eu vou no dia 10 ou dia 9 em São Paulo. Se você estiver por lá, eu vou te mandar uma mensagem, a gente se encontra.
Dia 11 eu tô. Dia 11 você tá? A gravação do DVD dela vai ser dia 11. Então, provavelmente, eu vou chegar no dia 10 ali pra ficar com ela ali. Então você vai me dar a gravação desse DVD, porque eu não sou obrigada. Então, bora. Então, vamos. Então, Pronto. vamos. Então A tá gente bom. combina, a gente vai conversando ali e a gente alinha, tá bom? Eu acho que é o... Beijo para todos vocês que assistiram até agora. A gente manteve aí o público. Muito obrigada. Dudu, que chegou. Sentaram com a gente. Um beijo, Dudu. Um beijo, Caleon. Um beijo a todo mundo. Eu tentei ler o máximo aqui, mas a gente vai salvar, né? Ah, sim, ó, eu vou baixar aqui, né? Eu vou publicar no meu aqui no meu canal. E daí eu vou te mandar via WeTransfer, tá? Você me manda um e-mail aqui que eu te encaminho toda a live inteira no WeTransfer, tá bom? Daniel, beijo. Me manda porque eu quero postar trechinhos daqui, que eu gostei Tá muito. Bom. Mando sim. Falei coisas aqui que eu nunca falei pra ninguém, que eu nunca abri. Eu só senti essa vontade de falar porque é aqui, porque é com Neva, meu amigo, minha amiga, que eu amo. Beijo pra você. Também te amo. Beijo! Vai com Deus. Dá um beijo nas duas, aperta as duas aí. Saúde longa, vida longa e próspera. Saúde. Sim! Até já. Próspera, um beijo. Beijo! Tchau, Brotas. Amo Brotas. Suzana de Brotas, um beijo, saudade de vocês, suas cachorras. Amo vocês. Nossa! Aqui o meu carinho é assim, gente. Meu imagino. Carinho em formato de coice. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Eu nunca sei sair de lives. É só fechar o xizinho lá em cima, mulher. Você já sai. Ah, tá. Fechou. Sair. Oi, gente. Vocês gostaram? Tudo certo? Dá um beijo em vocês também. Gratidão por hoje, pela oportunidade. Foi muito bacana esse papo. E a gente se vê. Tem uma semana linda, maravilhosa, cheia de luz e de amor. Amo muito vocês também. Até daqui a pouco.